Você já parou para pensar em quantas horas da sua vida você já passou tentando estudar, mas sem realmente aprender nada? Quantas vezes você leu, releu, destacou, assistiu a aulas e, mesmo assim, parecia que nada ficava na sua cabeça? A verdade é simples, mas dolorosa. Estudar não é sobre o tempo que você passa com o livro aberto. É sobre o que você faz com esse tempo. E é por isso que, hoje, eu vou te mostrar 7 dicas essenciais para estudar de forma inteligente, profunda e duradoura, daquelas que realmente transformam o seu aprendizado e o seu futuro. Prepare-se, porque se você aplicar estas 7 dicas, estudar nunca mais será a mesma coisa. A primeira dica é a que muda tudo: tenha um propósito. A maioria das pessoas estuda para passar numa prova, agradar alguém ou cumprir uma exigência. Mas quem estuda com um propósito verdadeiro, seja para crescer, conquistar liberdade ou se tornar melhor, encontra energia até nas horas mais difíceis. Platão dizia que a direção é mais importante que a velocidade. Então, antes de abrir o caderno, pergunte-se: por que eu estou fazendo isso? Escreva essa resposta e mantenha-a sempre à vista. Esse será o seu farol. Porque quando você sabe o porquê, o como se torna muito mais fácil. A segunda dica é: comece com um ritual. O seu cérebro ama padrões. E quando você cria um pequeno ritual antes de estudar, como arrumar a mesa, desligar o celular, colocar uma música instrumental, você está enviando um sinal claro para a sua mente. É hora de focar. O ritual transforma o ato de estudar em algo simbólico, quase sagrado. Ele separa o caos externo da concentração interna. E aqui vai um segredo: o corpo ensina a mente. Se você fizer o mesmo ritual todos os dias, em pouco tempo a sua concentração virá automaticamente. É como abrir uma porta mental para o aprendizado. Nem todo mundo aprende melhor de manhã. Alguns têm o pico de energia à tarde, outros à noite. Por isso, a terceira dica é: descubra o seu ritmo natural. Durante uma semana, observe em quais horários você se sente mais desperto, criativo e atento. Esse é o seu horário de ouro. E é nele que você deve colocar as matérias mais difíceis. Não se trata de estudar o dia inteiro, mas sim de estudar na hora certa. Um estudo de Stanford mostrou que o desempenho mental pode dobrar quando você estuda dentro do seu ciclo ideal de energia. Então, respeite o seu corpo e a sua mente. Estudar não é uma guerra contra o relógio, é uma arte de sintonia. O quarto hábito é o que separa os estudantes comuns dos que realmente aprendem: o descanso inteligente. Você já ouviu falar da técnica Pomodoro? Ela consiste em estudar por 25 minutos e descansar por 5. Parece simples demais, mas é cientificamente comprovado. O seu cérebro aprende melhor em ciclos curtos e regulares do que em longas maratonas de exaustão. Durante o descanso, levante-se, beba água, olhe pela janela. Essas pausas não são perda de tempo, são o momento em que o cérebro consolida o aprendizado. Pense assim: o músculo cresce no descanso, a mente também. Agora, o quinto hábito é um segredo poderoso. Ensinar é a forma mais eficaz de aprender. Quando você explica um conteúdo com as suas próprias palavras, você transforma o conhecimento em algo vivo. O cérebro entende, organiza e fixa a informação com muito mais força. Explique para alguém, grave um áudio para si mesmo, faça um resumo narrado. O importante é falar o que você entendeu. Porque, enquanto você ensina, você descobre o que realmente sabe e o que ainda precisa entender. Einstein dizia: se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque não entendeu bem o suficiente. Ensine, e verá o quanto ainda pode evoluir. A sexta dica é sobre reprogramar a sua relação com o erro. Muita gente estuda com medo de errar. Mas o erro é um dos professores mais poderosos que existem. Cada vez que você erra, o cérebro cria uma nova rota neural para corrigir o caminho. Errar é parte essencial da aprendizagem. Então, em vez de fugir do erro, procure por ele. Revise as questões que errou,
Analise o motivo, refaça. Não existe inteligência sem humildade, e não existe aprendizado sem falhas. Quando você aprende com o erro, o medo desaparece, e a sabedoria nasce. A 7ª e última dica é o coração de tudo: constância. O segredo não é estudar muito em um único dia, é estudar um pouco todos os dias. Você não precisa correr, precisa continuar. A constância cria raízes profundas, e quando você menos perceber, o conhecimento que parecia inalcançável vai fluir naturalmente. Mesmo que sejam apenas 30 minutos por dia, mantenha-se firme, porque a mente, assim como o corpo, se fortalece na repetição, e é isso que separa os que sonham dos que conquistam. E para você que ficou até o final, um hábito bônus. Existe um 8º segredo que poucos praticam. Aquele que compartilha o que aprende, multiplica a sua inteligência. O conhecimento não é uma chama que se apaga ao ser dividida. É uma luz que se multiplica. E toda vez que você compartilha algo bom, você o fixa mais profundamente dentro de si. Então, se este vídeo te ajudou, compartilhe. Porque o ato de ensinar, inspirar e passar adiante é o maior sinal de inteligência que existe. Lembre-se, estudar é o caminho. Mas evoluir com propósito é o destino. Você não precisa nascer um gênio, precisa apenas decidir crescer todos os dias. A inteligência não está no que você sabe, mas em quem você se torna enquanto aprende. Agora, feche os olhos por um instante e se imagine aplicando estas 7 dicas. Sinta o silêncio da concentração, a clareza da mente e a leveza de aprender com prazer. Isso é estudar de verdade. E se você chegou até aqui, é porque já deu o primeiro passo. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!